Fala galera conectada aqui no Custo Nerd, eu sou Marcelo Gonzaga e olha quem está aqui, Gustavo Snyder na área. Fala João, tudo tranquilo? Fala Marcelo, mais uma vez juntos aqui para viajar até os anos 80, Marcelo. É verdade, e hoje a gente já falou lá no Caldeirão Nerd sobre a primeira parte, né, dos brinquedos dos anos 80, então falamos de várias paradas maneiras, super máquinas, chips, várias paradas legais. E nós terminamos com cliffhanger, porque o correto realmente é chamar de hominhos, e não action figure. Action figure é a galera da Elite. Nós chamava de hominhos. Você teve muito hominho? Nossa, eu tive muitos hominhos na minha infância, adolescente. Sim. Nossa, o fora de contexto aqui tá agressivo, né? Olha o corte, olha o corte. Olha o corte aí, ó. Mas sim, eu tive muitos hominhos de ação nos anos 80, olha aí, é sobre isso que nós falamos hoje, não é não, Marcelo? Exatamente. Mas, João, pode falar aí quais o que você teve aí, legais aí. Cara, então nós terminamos o vídeo anterior, né, do Caldeirão, falando sobre o Playmobil e sobre os Apaches e tal. E aí isso me lembrou os super-heróis. E aí eu me lembro que o primeiro brinquedo do super-herói que eu tive foi o Batmóvel e o Batman-Robin. Eu me lembro até hoje. Mas era assim, o carro era de plástico, não era Super Powers ainda. Ah, eu sei qual é. Já sei qual é. Isso, era o anterior, dos anos 70, 80. Cara, eu brinquei muito com esse brinquedo, mas muito, muito. E aí o Batman me remete já aos Super Powers. Por quê? O Super Powers fez muito sucesso nos anos 80, né? Principalmente por causa do desenho do Super Amigos, falando sobre o Super Amigos também. Cara, eu me lembro que a coleção de Super Powers, eu tive muito, mas muito, Marcelo. Super-Homem, o Batman. Tem alguns guardados em algum lugar aqui. Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha, o Lex Luthor, o Brainiac. Ainda? Cara, eu tenho guardado em algum lugar aqui. Eu não vou pegar porque tá muito lá em cima. Mas eu tenho ainda, até hoje. Não, relaxa. Guardado em alguma caixa aqui, em algum lugar. Você teve Super Powers? Cara, ó, então, eu não tive Super Powers. Ou o brinquedo a gente ganhava esses de plástico pequenininho assim, ou o trabalho do meu pai dava. a gente foi enviar da presente. Mas o meu primo, Mike, ele tinha, né? E aí, mais uma vez, o Marcelo invejoso ia pra casa dos outros pra brincar com o brinquedo dos outros. Cara, foi uma linha de brinquedo impressionante. Você falou do Batmóvel, então, sabe esses cracudos de ficar na rua vendendo bagulho velho? E aí eu vi o Batmóvel e eu não comprei, cara. Mesmo velho, mas se eu me passo, namorado, juro, cara. Eu não queria chegar em casa e a minha mulher falar assim, pô, tu comprou um carro velho de um cracudo? Porra! Aí, como a gente tem medo da mulher, acha melhor não comprar esse tipo de coisa. Só droga. Brincadeira, gente! Ou não, vai saber. Ou não, vai saber, né? Mas por falar em cracudo, antes da ver. Então, mãe, por falar em Batman... Pelo amor de Deus. Tá morrendo aí, ó. Isso é crack, hein? Não usem crack. Vai pegar o Marcelo aí, ó. Não usem crack, ok? Com relação a... Você falou do Super Powers, tem que puxar automaticamente a coleção rival, que é Secret Wars, ou Guerras Secretas, né? Que saiu aqui em 87, né? Saiu na iminência da minissérie que saiu aqui, que não é clássica, digo já, ok? Mas que a Editora Abril, ela foi obrigada a lançar a minissérie por causa dos brinquedos. Iam sair de qualquer maneira, iam sair. E fudeu toda a cronologia, inclusive. Exato, por isso que ela saiu toda cortada, toda cheia de remendo, enfim, a minissérie. Mas eu me lembro, cara, que a Editora Abril ela fez uma propaganda bem legal. E nas revistas ela colocava assim a foto do brinquedo e uma tarja preta em cima. Tipo assim, aguarde o que está chegando. Cara, aquilo atiçou os leitores. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí no mês que saiu a minissérie, ela revelou que era o brinquedo. Cara, eu alucinei, Marcelo. Tinha 11, 12 anos. Eu tinha que ter o Homem-Aranha, o Doutor Destino, o Capitão América. Eu alucinei, cara, alucinei. Essas eu tive poucas. Falcão, eu tive Capitão América, o Homem-Aranha, claro. Eles vinham com um escudinho, lembra? Era um escudo meio 3D, lembra? 3D. Sim. Aí eu tive o Capitão América, eu tive o Homem-Aranha e eu tive o Doutor Destino. Eu acho que eu tive o Homem-Aranha, lógico, mas eu tive o Falcão. Sim. Porque a pose dos bonecos eram maneiras, entendeu? Então eu ia muito mais pela pose. Tirando o Homem-Aranha, não, na época eu nem gostava tanto de Homem-Aranha, eu lia pouco, mas eu tinha Homem-Aranha, Capitão América, que acho que era mais hypada, assim, porque olha a ideia, porque ele tinha um escudo, essa que era a parada, maneiro que ele tinha um escudo. Mas o Falcão eu achava maneiro porque ele tinha a asa aberta, assim, eu achava maneiro, maluco, caralho, porque ele voava, aí eu ficava assim voando. Eu tive poucos também, mas eu tive.
eu lembro que era o bonequinho que você tinha que ter. Ele era um pouco menor, escala menor, né? E aí eu usava de comparação, assim, aí eu já fazia Marvel vs DC, eu fazia uma coisa mais. Mas eu adorava, cara. Era muito bom, cara. Era muito bom. Eu lembro que, cara, eu cheguei a ter, que tinha o Castelo do Destino, tinha o Castelo do Aranha. Não sei por que o Aranha tem castelo. Mas eu lembro que na mesma época que eu fiz o Castelo de Grayskull, já vou falar sobre isso, eu fiz também um Castelo do Dr. Destino, assim, cara, eu brincava, cara, nossa. Marvel vs DC comia em casa direto lá, mano. Toda hora. Era muito bom. Com certeza. Mas eu gostava de replicar muitas coisas das revistas. Só que eu também. Era maneiro. Você já puxou aí um personagem icônico, obviamente, ali. Mas fale-me do Homem de Sunga de Texugo, por favor. Não é o Conan, é quase Conan. Eu sou o Adam, príncipe de Eterno, defensor de Castelo Grayskull. Olha aí, cara, He-Man. Cara, He-Man, pra você aí da geração Enzo e Valentina, que nasceu nos anos 2000, He-Man, já falamos sobre isso, He-Man foi uma febre, mas alucinante. Acho que ele vai ter que fazer um vídeo só sobre o He-Man. Porque assim, cara, foi alucinante que esse cara, ele surge como brinquedo, uma linha de brinquedos, depois vem a revista de quadrinhos, depois vem o desenho, né? E o desenho tomou de assalto o mundo inteiro, inclusive o Brasil. E aí, quando chegaram os brinquedos do He-Man aqui no Brasil, cara, era numa escala maior, lembra? Ele era um boneco musculoso pra caramba, gigante, sabe? Não estava acostumado com aquele tipo de escala de boneco. E era muito bem feito, né, Marcelo? Era muito bem feito. Ele vinha com acessórios, lembra? Espada, um escudinho também. Do He-Man eu tive. Eu tive o He-Man, eu tive o esqueleto, eu tive o aquático. Olha só. E era muito bom, cara. Eu adorava, cara. Nossa. Eu tive só 2 só. Minha madrinha também me deu. Eu tive o Adam e tive o He-Man, que pra mim já era o suficiente já, que era foda. Inclusive, eu brincava, porque a cintura dele, ele fazia aqui assim. Se você colocasse pro lado, ele ficava assim o tempo inteiro. Assim. Exato. Aí o que eu fazia? Eu colocava ele pro lado, soltava e ele ficava assim. Aí eu fazia ele andando, porque era assim que ele andava no desenho. Exato. O He-Man foi responsável por encher o saco do meu pai pra ele fazer uma réplica da espada de Grayskull, né? Ele fez em madeira, até comentei já. Ele fez igualzinho a espada. E a gente fez um castelo de Grayskull, assim, de papelão. Aí pintamos. Cara, que da hora. Puta, que nostalgia tá me dando agora. He-Man, cara, fez muito sucesso, cara. Muito. E eu brinquei muito, ainda criança, porque eu acho que já falei isso em algum vídeo nosso aqui, alguma live. O meu vizinho da frente, o Pedro Henrique, que é amigo meu até hoje, ele provavelmente deve ter, que ele é muito cuidadoso, mas ele tinha a coleção completa. Então a gente ia pra casa dele lá, eu ficava lá, aí eu ficava brincando, sozinho, às vezes um sábado que tava todo mundo na rua, aí eu saía, ele saía pra brincar, mas ele ficava em casa, a dona Nancy, eu ficava brincando ali, sozinho, na casa do meu amigo, entendeu? Pô, mas brinquedo foda demais. Eu vou conversar uma coisa aqui, ó. Momentos agora de confissão aí, ó. Já prepara o corte aí. Quando era moleque, eu e meu primo Chavão, né? Já falei de Chavão no outro vídeo. Chavão, a gente tinha vários brinquedos. Aí ele ia em casa, ele é um ano mais novo que eu. Aí a gente reunia assim, fazia, tipo assim, ele era o meu inimigo, assim, aí lá do quarto ele montava a estrutura dele e tal, com os brinquedos, né? E eu montava lá de cá. E a gente fazia guerra, eu juntava o Marvel, DC, He-Man, Transformers, vamos falar daqui a pouco, Transformers. Reunia tudo, os carrinhos e tal. E aí fazia uma puta de uma luta, como se fosse uma guerra, assim, sabe? De Marvel, DC. Sim, e aí no final, eles tinham uma arma secreta que era o robô gigante. O robô gigante era eu e meu primo. Aí a gente acabava assim, a gente lutando assim no final, cara, era muito engraçado, cara. Era muito engraçado. Não, era muito mas isso é engraçado, João. Cara. Isso é engraçado porque assim, a gente não brincava uma coisa só por vez. Porque eu tinha, assim, caixas de brinquedo com o passar dos anos. E aí eu tinha ali Playmobil, eu tinha o He-Man, os bonecos da Marvel, esses bonequinhos de soldado, Apache, comandos em ação, e aí era todo mundo do mesmo universo. Era engraçado isso. Misturava os universos, era maneiro. Por falar em universo, outro personagem que a gente tem que falar foi um protótipo ali do comandos de ação, e que eu tive, agora eu vou voltar na minha infância agora, mesmo. Foi o primeiro brinquedo que eu tive, o primeiro bonequinho foi o Falcon. O Falcon, cara, lembra? Sim, claro. Isso, que numa época que era preconceito, menino brincar com boneco, não sei o quê, que denominava era Barbie, né?
Mas o Falcon veio pra acabar com esse preconceito, que era legal ter um boneco de ação, sim. Sabe? Sim. Então, cara, eu me lembro muito de ter o Falcon, barbudinho. Puta, tá da hora cabelo demais, mesmo, cara. né? E era que? Era cabelo humano? Ah, não era, né? Mas cabelo humano essa parada. Cabelo de saco. Eram pentênios, Marcelo. Você não tem noção. Sim, olha só, pentênios de mendigos, cachaceiros. Tinha chato, inclusive, no pentelho. Era muito bom, cara. Era muito bom. Assim, eu me lembro de ficar noites e noites brincando com o Falcon, assim, sabe? E brincando mesmo, sabe? Eu tinha um Falcon e tinha um super-homem de plástico. Que nem erguia o braço, nem nada. Eu fazia os dois lutar. Puta, era muito bom. O Falcon era demais, cara. Tu teve aquele Falcon olhos de águia? Aquele que se fazia que assim, você mexia os olhos? Não, eu tive o Falcon mais tradicional. Foi o primeiro que eu tive, saiu no Brasil. Eu era pobre, né, Marcelo? Não, sim. Eu não tive o Falcon, mas eu peguei a linha seguinte, que foi do Comandos em Ação, que pra mim é o favorito. Sim, cara, esse também. Esse eu tive bastante. Demais. Eu jogava muito na Mesbla. Lembra da Mesbla? Mesbla, me lembro. Eu me lembro. Eu ganhei muitos, assim, conforme os meus primos eles iam crescendo, eu ia ganhando muito mais do meu primo Alex. Eu acho que Comandos em Ação e Transformers foi o que eu mais tive, né, então? Sim. Porque Comandos em Ação eu tive muito bonequinho, porque ele era menor também, né? Ele era menor, lembra? Ele era menorzinho. Eu tive o Cobra, tive o Dust, tive o Flint, eu tive a Scarlet. A Scarlet eu tive a Ruivinha, eu tive. Sim. E eles vinham com arminha, puta, era mó da hora, cara. Era muito maneiro. Era legal que tinha o desenho na Globo, né? Caralho. Tava demorando. Dessa vez não é meu pai. E aí o Comandos em Ação puxa, claro, Transformers. Transformers foi uma febre e era eu lembro do comercial, era 2 brinquedos em um. Lembra que era o comercial da época, né? 2 em 1. Era um carro que virava robô. Ou era um robô que virava um carro. Olha aí. Exatamente. E tinha o desenho também. Cara, era muito bom o Transformers, cara. Você teve algum Transformer famoso? Eu acho que eu não tive. Eu fiquei lembrando. Eu tive... Cara, eu acho... Não, eu tive o Líder Optimus, eu tive. O caminhãozão. Eu tive. Aliás, esse é o nome certo, Líder Optimus. Não Optimus Prime, Líder Optimus. Não. E aí eu tive os outros não muito conhecidos. O Bumblebee eu nunca tive. Eu tive o Jeep, inclusive. Jeep? O Jeepzinho, com a capotinha, assim, aí ele se transformava assim. Então o Transformers fez muito sucesso também, muito sucesso. Né, Marcelo? Muito. Não tanto sucesso quanto esse é pra chorar agora. Só quem é velho vai lembrar, Sectors. Cara, esse eu pirei, cara. Mas eu não tive Sectors. Eu quero os Homens Inseto, lembra? Tinha um desenho. Tinha um desenho até. Claro. Lembra? Passou da SBT. Tudo antigamente tinha desenho pra gente comprar esse filho da puta. Eu me lembro. O único que não teve desenho, que não teve boneco, pelo que não aqui no Brasil, foi o Galaxy Ranger, né? Não teve! O meu irmão teve um Galaxy Ranger. Eu nunca vi. Mas o Sectors eu tive 2, e eu adorava. Era o He-Man, só que inseto. Aliás, assim, a gente teve muito brinquedo, obviamente, a gente tá fazendo isso por causa da Semana da Criança, né? A quarta-feira agora foi o Dia das Crianças, então a gente deixou muito brinquedo de fora. Obviamente, não tem como falar de todos. Mas foi bom relembrar, João. Foi bom relembrar. Nossa, foi espetacular, cara. Viajei. Eu gosto desse quadro, porque a gente viaja na nostalgia. O mundo tá tomado pela nostalgia, não é? A gente viaja na nossa própria nostalgia, na nossa própria imaginação, na nossa própria memória. E, cara, a melhor coisa que tem é viajar na memória. Exatamente. É de graça. Viajar na mente é de graça. Não com maconha, seu maconheiro. Não com maconha. Uma coisa tem que pagar, pô. Mas você que gostou desse vídeo aí e quer relembrar mais, vai lá no canal do João, porque nós temos uma primeira parte, então vai lá, se inscreve no canal, assim como aqui no Postura Nerd, e aí você vai viajar com a gente de volta aos anos 80. João, muito obrigado por continuarmos aí essa playlist, e semana que vem a gente volta. É isso aí, gente. Marcelo, obrigado mais uma vez pela parceria aí, ó, e aguardem que em breve nós voltaremos com mais conteúdos passando a limpo os anos 80. 80 não, né? 80 para todos vocês. Obrigado, Marcelão. Tamo junto aí. Valeu, galera. Lembre-se sempre, o Nerd de hoje é o milionário de amanhã. Vida longa e próspera e que a força continue com todos vocês. Até o próximo vídeo. Até mais. As pessoas têm muito tesão, João, sabia? Quando eu falo assim. Eu sei, eu imagino. Eu senti aqui. Olha só.